Em algum momento da vida, você já sentiu que a vergonha te impedia de alcançar o sucesso ou de se realizar? Estamos em mais um quadro do Afetadas. E no quadro de hoje nós iremos ler o depoimento de uma outra Maria, em que ela fala sobre a vergonha que ela sente de si mesma e como essa vergonha tem atrapalhado muito a vida dela. Eu quero saber se você se identifica com o que ela trouxe aqui. O intuito desse vídeo é explicar as causas da vergonha e propor soluções para que você consiga lidar com esse afeto de tal forma que transforme o que você sente e possa alcançar a sua potência de agir. Se você é nova por aqui, esse quadro ele se chama Afetadas, porque eu falo sobre como os afetos afetam as mulheres. Mais uma vez, afeto é uma emoção que afeta o corpo, que pode aumentar ou diminuir a potência de agir. E aí a gente vai dividir numa visão espinosista. Spinoza é um filósofo no qual eu me inspiro bastante para construir a base teórica do meu trabalho. E segundo Spinoza, os afetos eles podem ser de duas categorias, né? Que são os afetos oriundos da tristeza e o afeto oriundo da alegria. Os afetos oriundos da tristeza, eles baixam a potência de agir, enquanto os afetos oriundos da alegria, eles aumentam a potência de agir. Os afetos oriundos da tristeza, ou como eu chamo também afetos tristes, são a culpa, a raiva, a vergonha, o ressentimento, todos esses afetos, essas emoções que nos impedem de agir. E aí vocês verão, a partir desse depoimento, né, dessa Maria, como esses afetos tristes de fato paralisam. Olha só, me conta aqui nos comentários se você se identifica com o que ela trouxe. Ela diz o seguinte: eu sempre fui dos palcos. Fiz todo tipo de dança. Amava me apresentar. Saía em jornal, dando entrevista e tudo. Mas depois que eu cresci, eu comecei a ficar muito autoconsciente da minha própria aparência e tive medo de errar e não saber falar direito. Comecei a morrer de vergonha de me expressar em público, a duvidar de mim. Apesar de que em sala de aula eu sempre fui reconhecida por ser muito comunicativa. Sinto que alimentei muito meu tirano interior. E agora adulta, tô sofrendo, porque na hora de me expressar e me vender, eu travo. Morro de vergonha. Já cheguei até a considerar concurso público só para não ter que me expor. Mas será que o concurso público resolveria o problema dela sobre a vergonha? Bora refletir, analisar as frases que ela trouxe, né? Ela diz que em algum momento ela sempre foi dos palcos, fazia todo tipo de dança e amava se apresentar, dava entrevista em jornal e tudo. Muito provavelmente, ela está se referindo ao momento em que ela era mais criança. Por que que crianças elas têm uma disposição maior para serem mais desinibidas? Óbvio que existem crianças que são mais tímidas, mais travadas, mas eu arriscaria dizer que é natural do comportamento infantil exatamente porque as crianças, né, elas são espontâneas. A espontaneidade, ela facilita com que a criança seja mais desinibida. No entanto, crianças ainda não têm um ego formado. Elas estão em construção dessa identidade, né? O seu psiquismo, ele também está ganhando forma, né? Porque a nossa história de vida é que influencia também no modo como a gente pensa, nos nossos julgamentos de valores e, consequentemente, no modo como a gente age. Quando a gente é criança, e é por isso que, muito provavelmente, em algum momento, vocês já devem ter ouvido por aí falar sobre a expressão da criança interior. Crianças são seres que estão muito próximos do próprio inconsciente.
E por conta disso, eles também estão muito próximos, né? Elas também estão muito próximas do seu self, que é esse grande centro interior que guarda uma informação sobre a nossa autenticidade e sobre o caminho no qual a gente pode se realizar nessa vida. E aí vocês podem ver, né, em crianças que elas já têm uma personalidade própria. Existem crianças com mais aptidões para determinadas atividades, para outras atividades. E muitas vezes, quando a gente fala sobre o resgate dessa criança interior, a gente está falando em se aproximar desse período da infância que contém informações muito importantes sobre como a gente pode se realizar nessa vida. Eu lembro claramente que eu já era quem eu sou hoje, eu já gostava de dar aula, eu gostava de empreender, eu sempre fui muito comunicativa e eu também sempre fui dos palcos, assim, muito criativa. Então, essas habilidades estavam presentes em mim desde a infância. No entanto, quando a gente vai crescendo, né, e o nosso próprio psiquismo também vai se desenvolvendo, ao longo da vida, a gente passa por determinadas experiências que a gente internaliza. Por exemplo, se em algum momento da vida, sobretudo ali na fase da pré-adolescência e da adolescência, você viveu um período muito traumático e a adolescência, ela pode ser cruel para a maioria de nós, né? Infelizmente. Você pode ter desenvolvido essa vergonha como uma resposta ao trauma. Se em algum momento você foi muito criticada, se você foi muito exposta, se você foi ridicularizada, se você foi violentada e silenciada, então a vergonha, esse afeto triste, ela vai aparecer também como uma forma de tentar te proteger dessa humilhação, né, desse trauma. No entanto, ela trouxe aqui também uma questão que eu acho muitíssimo importante a gente comentar. Ela disse que ela sente que em algum momento, né, eu sinto que eu limitei muito o meu tirano interior. E agora adulta, estou sofrendo porque na hora de me expressar e me vender, eu travo. Se você é nova por aqui, o tirano interior que ela está falando se refere ao ânimos adoecido, que nós, né, mulheres, temos. O ânimos, ele é importantíssimo na nossa vida psíquica, ele é o que possibilita com que a gente se movimente no mundo, que a gente realize sonhos, é ele que faz a ponte entre o inconsciente e a consciência, trazendo informações importantes, né? Sobretudo, as informações que o nosso self possui. Então, o ânimos, ele também pode possibilitar que a gente tenha acesso a como a gente quer se realizar nessa vida. No entanto, para a maioria de nós, esse ânimos, ele está adoecido. Ele está no seu aspecto negativo. E quando ele está no seu aspecto negativo, ele funciona como uma espécie de tirano. Os medos que nós, mulheres, temos relacionados a eu acho que eu estou sendo vigiada, eu acho que eu estou sendo criticada, eu acho que eu vou ser descoberta, eu acho, né, que vão dizer que meu trabalho é péssimo e tudo mais. Esses medos que a gente está projetando fora da gente, muito provavelmente está acontecendo interiormente. É essa relação que nós temos com o nosso tirano interior que faz com que a gente se sinta muito travada. Por quê? Porque se ele é um grande crítico, né? E ela até fala aqui, ó. Mas depois que eu cresci, eu comecei a ficar muito autoconsciente da minha aparência e tive medo de errar. Esse tirano interior, ele também nos exige uma certa perfeição. Ele quer que a gente seja a melhor, é por isso que nós somos muito competitivas, é por isso que a gente quer ser a primeira, é por isso que a gente sempre tentando compensar a nossa falta,
né, de habilidades. Então a gente acha que primeiro a gente precisa alcançar a perfeição para poder agir. E aí ela traz, eu passei a ter consciência da minha aparência e eu achei que ela não era boa o suficiente, então eu não merecia o pau. Esse julgamento, percebe que é um julgamento moral? É um julgamento moral que faz com que ela trave. Ou seja, algo dentro dela diz que ela só pode ser legítima do sucesso se ela tiver habilidades surpreendentes e aparências surpreendentes. Só que isso é uma grande mentira, porque o sucesso, na verdade, né, ele começa quando a gente se sente bem na nossa própria pele. O sucesso, ele começa quando a gente age em coerência com quem a gente é. E quando a gente foge de si por vergonha, a gente tem uma sensação de fracasso, de fato. Mas como sair? Como sair dessa encruzilhada onde nós somos repletas de críticas internas que nos impedem de nos sentir legítimas de fazer o que a gente gosta de fazer? O Spinoza, ele diria que a gente tem que começar a investigar de uma forma até mais racional esses julgamentos de valor. Por exemplo, se você acha que você não é bonita o suficiente, você pode se questionar o seguinte: mas será realmente que a beleza ela é o critério mais importante de todos para que eu seja competente? Eu arrisco dizer que, por mais que a gente tenha esses julgamentos de valor, a gente precisa, primeiramente, estabelecer um diálogo interno com esse tirano interior. E assumir, como eu já falei em outros momentos, uma postura mais subversiva. Essa vergonha é, antes de tudo, a não aceitação da nossa própria totalidade. A gente que busca essa perfeição e essa busca por essa perfeição tem uma relação com esse ânimos, né, adoecido, ela nos paralisa. A gente precisa aprender a abrir mão dos ideais e das expectativas que a gente cria sobre nós mesmas. Por que exigir de si uma aparência mais bonita, por exemplo? Não que você não possa cuidar da sua aparência, do seu corpo e se amar. Mas certamente ficar se lamentando porque você não tem uma aparência que você acha que deveria ter, não resolve o seu problema. Porque a vergonha, ela é também uma forma de rejeitar todos os aspectos, né, da nossa personalidade, inclusive os aspectos que nós não gostamos tanto assim. E o que é que nós podemos fazer para lidar com essa vergonha? Primeiramente, é preciso que a gente tenha uma coragem muito honesta de olhar para si e de confrontar as nossas próprias sombras e acolher os nossos aspectos negativos, ou que a gente julga como negativo. Como, por exemplo, eu não sou tão boa no meu trabalho. Tudo bem, pode ser que isso seja uma verdade, mas isso não é uma justificativa para te impedir de agir. Mas eu acho que eu não sou bonita o suficiente para subir no palco de teatro. Mas olha, verdade seja dita, os atores mais brilhantes, eles não são necessariamente bonitos. Quando a gente aprende a estabelecer um diálogo interno e de honestidade com quem nós de fato somos e se acolher com todas as nossas imperfeições, que nós temos muitas e que bom, porque o bem-estar e o sucesso não é sobre ser perfeita, mas é, como diria o Jung, estar integrada. Ou seja,
reconhecer que nós somos feitas de polaridade, que a gente é bonita, que a gente é feia, que a gente é inteligente, que a gente é ignorante, que a gente é competente, a gente é incompetente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O antídoto para a vergonha é a autenticidade. E vocês conseguem perceber que a autenticidade nada tem a ver com ser perfeita, mas com se aceitar integralmente? Então, o meu convite para você que tem muita vergonha de si é que você aceite com coragem o desafio de olhar para dentro, de se responsabilizar pela sua própria realidade, de entender que essa inércia por vergonha é também uma forma de não se responsabilizar pelo seu próprio propósito, pela sua própria missão. Existe algo dentro de você que quer se realizar. E você é o único meio para que isso possa vir à tona e, através disso, você poder se sentir um sucesso dentro da sua própria vida. A gente só supera a vergonha com a coragem de se aceitar imperfeita, com a coragem de aceitar-se aprendiz e com a coragem de ser exatamente aquilo que a gente é, nem mais e nem menos. É isso que nos levará exatamente para a vida autorrealizada.